Abra comigo aí no livro de Romanos. Aleluia. Romanos, capítulo 10. Santo é o nome do Senhor. Romanos, capítulo 10. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Romanos 10, a partir do 8. Mas o que diz? A palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como eles invocarão aquele a quem não creram? E como eles crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Porque está escrito: quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho da paz, dos que trazem boas novas de boas coisas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na tua justiça? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a revelação da tua palavra para nós nessa noite, que nós possamos, ó Deus, ser tocados pelo teu poder, pela tua graça, que o Senhor nos traga entendimento, ó Deus, e discernimento espiritual para compreendermos, ó Deus, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar no seu lugar, por favor. Aleluia. Queridos, olha só. Vou trocar esse microfone aqui. Isso. Queridos, olha só uma coisa. Esse versículo que nós temos no livro de Romanos, essas palavras que foram ditas pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi, se não o maior, um dos maiores divulgadores do Evangelho de Cristo sobre a terra. Foi uma das pessoas que mais propagou o Evangelho na sua época e até os dias atuais. E quando nós olhamos as coisas que Paulo escreveu lá atrás, ele escreveu determinado para algumas cidades, para algumas regiões, mas muitas das vezes, ou na maioria das vezes, tudo que Paulo escreveu lá atrás para essas igrejas, para essas regiões, para essa cidade, nós podemos trazer para a nossa vida. Paulo era um evangelista. Evangelista é aquele que divulga e que propaga o evangelho da paz. E Paulo, nesses versículos que nós vemos aqui, ele traz para nós algo que nos faz ter uma reflexão acerca de como é que as coisas devem acontecer para que o reino de Deus seja cheio, para que a palavra de Deus seja divulgada, para que as pessoas se curvem perante a magnitude do nosso Deus e se rendam a Ele, declarando que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Paulo nos ensina isso
nesses versículos que nós lemos aqui. Ele começa, nós começamos lá no 8, e aí no 8 ele diz: a tua palavra está junto de mim, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que nós pregamos. Paulo estava falando que o que eles pregavam era aquilo que estava dentro do coração deles e que saía através da boca para as pessoas entenderem. E eu quero te dizer uma coisa: você veio a essa igreja nessa noite, e aqui nesse lugar, todas as pessoas que sobem nesse altar e empunham esse microfone para trazer a palavra de Deus, trazem para você uma palavra que te dá fé e esperança, porque nós cremos e pregamos e falamos acerca do que está escrito nessa palavra. Nós voltamos aqui para ficar contando historinha para você. Nós não queremos que você venha aqui e ouvir coisinhas bonitinhas que vão amaciar, que vão massagear o seu ego, que vão fazer você ficar do mesmo jeito. Mas a nossa intenção aqui, através da revelação do Espírito Santo de Deus e para o chamado que Ele nos deu, é fazer com que você reflita acerca daquilo que é necessário fazer para que você seja salvo. E nessa noite você vai sair daqui convicto de que você é um salvo em Jesus Cristo. Se você tinha dúvida até nessa noite, o Espírito Santo vai fazer uma obra no seu coração e você vai sair daqui com a certeza de que você está com o seu nome escrito no livro da vida para ser salvo. E continuando aqui no versículo 9, olha o que Paulo diz: se confessares, ou se vocês confessares com a boca ao Senhor Jesus e creres no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. O que Paulo estava dizendo? Que nós precisamos aceitar primeiro e entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele não morreu em vão naquela cruz. A ideia de Jesus não era ser um mártir. A ideia de Jesus não era ser uma pessoa notável quando ele se entregou para morrer na cruz. A ideia de Jesus para morrer na cruz foi levar sobre si o meu pecado, o seu pecado, para que nós tivéssemos a oportunidade de hoje termos a certeza de que estamos salvos através do sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Mas nós temos que crer nisso e tomar posse do sacrifício de Jesus que foi feito lá na cruz do Calvário, porque ele não precisava passar por aqui. Ele morreu naquela cruz, se entregou como um marginal, como uma pessoa detestável, sem ter nenhum pecado, sem ter cometido nenhuma falha, nem perante Deus e nem perante os homens. Mas ele se entregou por mim e por você, porque nós não suportaríamos o que ele suportou. Nós iríamos sucumbir, nós iríamos cair, abandonados pelo meio do caminho, e não teríamos essa oportunidade que temos hoje de proclamar que só Ele é Senhor das nossas vidas. Mas nós precisamos entender esse sacrifício, e Paulo diz aqui que nós precisamos confessar isso com a nossa boca. Quando Paulo diz que você precisa confessar com a sua boca, ele está dizendo para você: você precisa falar disso. Você precisa falar disso. As pessoas precisam ouvir você dizer que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Por isso que na nossa igreja e em muitas igrejas por aí, quando você levanta a sua mão e resolve receber Jesus na sua vida, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, nós chamamos você aqui na frente e fazemos você dizer isso. Porque é o que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que confessar isso perante os homens, para que todos vejam que Jesus fez uma mudança e uma obra na minha vida, e por causa disso hoje eu me declaro como meu único e suficiente Salvador. Mas para você falar, há algo mais importante e primordial para você falar. Você tem que crer. Você precisa crer. E Paulo diz aqui que você precisa crer no
seu coração. Sabe por quê? Porque essa palavra diz que a sua boca só fala aquilo que o seu coração está cheio. Então, se você não crê no seu coração, não receber essa mensagem de salvação, não receber o sacrifício de Jesus como legítimo na sua vida, não adianta você falar, você não vai estar conversando, você só vai estar falando. E Paulo não mandou você só falar, Paulo mandou você confessar. Revelado pelo Espírito Santo, ele diz para você: se confessar isso na sua boca. Porque falar qualquer pessoa fala. Tem um ditado aí fora aí que fala que diz que falar até papagaio fala. Não é isso? E fala mesmo. Repete tudo que ele ouve. Mas eu e você somos muito melhores do que qualquer papagaio que tem por aí. Eu e você recebemos algo que nenhum papagaio que tem por aí recebeu. Eu e você temos em nós a presença do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus, quando nós o recebemos na nossa vida, ele nos traz mudança de vida, ele nos traz algo diferente. E quando esse Espírito Santo invade a nossa vida, nós não temos vergonha de abrir a nossa boca e dizer: Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Tem que crer, tem que acreditar, mas precisa confessar. Para que as pessoas saibam, para que o mundo saiba. A gente vê reportagens aí, vê um monte de coisa por aí, de pessoas que conversam um monte de coisa que não tem nada a ver, declaram o seu amor publicamente por coisas que não agradam a Deus, declaram o seu amor publicamente por outras pessoas, e muitas das vezes não estão sentindo nada daquilo que estão declarando, mas estão lá diante das câmeras e falando. Mas eu e você, quando abrimos a nossa boca e confessamos isso, nós não estamos simplesmente falando que amamos alguém que nós não amamos. Nós estamos confessando que nós entregamos a nossa vida para Jesus e Ele mudou a nossa história. Ele mudou a nossa vida. E continuando aqui, versículo 10: porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. O que é que Paulo está dizendo? Que quando eu acredito, eu creio, isso está dentro do meu coração, isso traz para mim um sentimento de justiça. Isso traz para mim uma convicção de que Jesus morreu na cruz do Calvário, e isso me tornou apto para ser salvo. A justiça que nós vemos aqui nessa terra, ela falha. Ela, na maioria das vezes, ela é injusta até. Mas a justiça de Deus, ela nunca falha, nunca falhou e nunca vai falhar. E Ele prometeu que aquele que perseverasse até o fim e que andasse com Ele até o fim, iria receber a vida eterna. E receber a vida eterna para aquele que perseverar e andar até o fim é um compromisso de justiça que Deus fez com o homem. E quando nós declaramos com o nosso coração que Jesus é o Salvador da nossa vida, nós estamos dizendo: eu
certeza de uma coisa: assim como o amor de Deus é real e nós acreditamos que ele existe, a justiça de Deus também é. Você pode ser injustiçado o tanto que for aqui nessa terra, não se preocupe com isso. Às vezes fica chateado, fica cheio de raiva, de ira, muitas vezes, por coisas que fazem contra nós, por injustiças que cometem contra nós. Mas nós precisamos entender que essa justiça que existe aqui na terra, ela pode falar conosco, mas a justiça de Deus nunca vai falhar. E a justiça de Deus que nós temos que buscar não é aquela justiça que muitas vezes as pessoas têm feito e às vezes têm até orado e falado com Deus: vai lá e derrama fogo na cabeça daquele indivíduo que está me incomodando, mata aquele infeliz que está me perseguindo. Tem gente que olha isso. Deus é aquela pessoa que caluniou, me injustiçou, e eu estou orando para o Senhor ir lá e acabar com a vida daquela pessoa, porque eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. A justiça de Deus para as injustiças que nós somos acometidos nesse mundo não precisa ser chamada, ela vai ser realizada. Você entendeu? A justiça de Deus para as injustiças que nós sofremos aqui, nós não precisamos clamar por ela, porque Ele está vendo tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. A justiça de Deus que nos interessa, ou que nós temos que buscar e temos que proclamar todos os dias e temos que falar com Ele e pedir para Ele que Ele faça cumprir a nossa vida, é a justiça de que nós estamos fazendo a vontade dEle e por causa disso nós precisamos herdar a vida eterna. Porque o Senhor não pode ser injusto comigo, Ele não pode ser injusto com você. Mas olha só, nós vemos aqui, porque o coração do homem crê na justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Ainda que você creia no seu coração, você precisa falar isso, você precisa verbalizar isso. E a Bíblia é muito clara quando ela fala com relação à verbalização das coisas. Desde a criação do mundo, a Bíblia fala sobre verbalizar. No princípio era o quê? Verbo. A palavra. No princípio só tinha a palavra. E o verbo estava com? E o verbo era? Deus. No princípio só tinha a palavra. E a palavra estava com Deus. E Ele era a palavra. E aí um dia ele se reúne no céu, e a palavra que estava com ele sai da boca dele e diz: haja luz. A palavra que estava com ele diz: haja animais dos campos, e os animais do céu. Haja separação entre a água e a parte de terra. Assim houve. Deus verbalizou tudo aquilo que Ele queria que acontecesse na criação do mundo. Ele precisava ter feito isso? Não precisava, porque Ele é maravilhoso, poderoso. Ele podia simplesmente ter instalado Deus e tudo se formava. Mas foi necessário que Ele verbalizasse para que as coisas acontecessem. Deus estava acompanhando o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Você acredita nisso? Que Deus estava acompanhando? Apesar de Jesus ter dito lá: Pai, por que o Senhor me abandonou?
aqui. Mas Deus não tinha abandonado ele. Deus estava acompanhando o sofrimento dele, mas tinha um plano para ser cumprido. E Deus podia, naquele momento, ter dado ordem aos seus anjos para ir lá e arrancar Jesus daquela cruz e matar aquele povo todo que estava aqui, perseguindo Jesus para crucificar. Mas ele não fez, porque tinha um propósito maior. E todo aquele sofrimento de Jesus, mesmo com Deus vendo e sabendo, só terminou quando Jesus falou: está tudo consumado. E aí Deus fez se cumprir o seu propósito. Tudo o que acontece na nossa vida, no mundo espiritual, precisa ser verbalizado. Porque isso o próprio Deus nos ensinou. Você precisa falar. Você precisa abrir a sua boca e falar a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho da salvação. Versículo 11: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Não precisa nem comentar o que está escrito aqui. A Bíblia fala que no lugar, se você for envergonhado, no lugar da sua vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Precisa falar isso. No lugar que você foi envergonhado, Deus vai te falar de novo e você vai ter dupla honra. Não para você se exaltar, não para poder esfregar na cara das pessoas que você é bom, mas porque Ele é justo. Versículo 12: porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Paulo estava falando dos judeus e dos gregos, porque eram as duas maiores nações daquela época. Mas nós podemos trazer isso para o nosso meio hoje. Não é só pelos judeus, não é só pelos gregos, não é só pelos brancos, não é só pelos pretos, não é só pelos japoneses, não é só pelos americanos, não é só pelos russos, não é só por ninguém sozinho. Deus é o mesmo para todos. Ele entregou seu filho Jesus para morrer por todos, e Ele abençoa a todos da mesma forma, mas todos aqueles que invocam o seu nome. Aleluia! Tem que invocar o nome do Senhor, tem que buscar a face de Deus para receber dele aquilo que Ele tem para cada um de nós. E Ele não faz acepção de pessoa, nem diferenciação de nada, de ninguém. A única diferenciação que Deus faz para quem Ele vai abençoar e para quem Ele não vai abençoar é só o fato daquele que invoca o seu nome e daquele que não quer saber dele. E você pode escolher qual time você quer jogar. Se eu puder te dar um conselho, diria que você precisa, ou você deveria, pegar a camisa do time de Cristo. Porque você vai entrar num time que nunca perde. Você tem um técnico que conhece todas as estratégias e todos os sistemas táticos possíveis e imagináveis, e ele nunca perde nenhuma partida. E quando você joga no time dele, você é sempre campeão. As pessoas se matam entre
taças corruptíveis, medalhas corruptíveis, treinam a vida inteira para ir lá e competir durante alguns segundos e serem aclamados como os melhores. Mas eu quero te dizer que nós estamos combatendo um combate que já é garantida a nossa vitória, porque o nosso general jamais perdeu uma batalha. As pessoas perdem por aí e se frustram. Treinei tanto, me sacrifiquei tanto para nada. Mas eu e você estamos nos sacrificando, estamos nos doando, estamos nos entregando para a palavra de Cristo e para o andar com Ele, com a certeza de que nós seremos vitoriosos. É o único povo na face da terra que já vai para uma luta, que já vai para uma guerra sabendo que não vai perder. Você não vai perder. Momentaneamente pode até parecer que você foi derrotado em algumas situações, mas o Espírito Santo de Deus te vivifica, te coloca de pé e te põe de novo na luta, porque você não vai morrer enquanto Deus não cumprir o propósito dele na sua vida. Aleluia. Versículo 14. Então eles invocarão aquele em que não crê. Como é que uma pessoa pode invocar o nome de uma coisa que ele não crê? A gente vê muitas pessoas aí se dizendo ateus. Não, eu não acredito em nada. Eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada, eu acredito em mim. Na força do meu trabalho, na força do meu braço. Aí a hora que o bicho pega do lado dele lá, que a situação está ruim, a primeira coisa que ele falou: oh, meu Deus do céu. Eu acredito que Deus é morado do trono e falar, mas é muita hipocrisia. Porque está invocando alguém que não acredita. Mas quando eu e você abrimos a nossa boca e dizemos: Senhor, me livra dessa situação difícil, porque eu creio no teu nome. Ele olha lá do céu e dá ordem aos seus anjos e fala: vai lá, porque tem um meu me clamando, e ele não pode ser interrompido. Tem um dos meus lá chamando por mim, e a minha promessa é que eu vou ajudar em toda a situação. Então vai lá e dá um para mim. Vai lá e resolve isso. É diferente. E continua. E como eles crerão naquele de quem não ouviram? Para uma pessoa crer em Jesus, ela precisa primeiro ter ouvido falar dele. Para nós crermos, acreditarmos em alguma coisa só depois de ouvir falar daquilo. Não tem como acreditar em algo que nós nunca ouvimos falar. Não tem como nós vermos alguma coisa, algo que nós não sabemos o que é, que nós nunca ouvimos falar, e acreditarmos naquilo. E aí continua: como ouvirão se não houver prego? Paulo estava dizendo: se você que conhece não falar, eles não vão ouvir. Está vendo que tem que verbalizar? Está vendo que tem que falar? Como é que você quer que uma pessoa conheça a Cristo se ele nunca ouviu falar dele, e se eu e você que o conhecemos permanecemos com a nossa boca fechada? Não dá para saber, não dá para conhecer. Se um cientista descobrir a cura
para os conselhos, para os órgãos de controle, fazer exames. Porque as pessoas só vão acreditar no medicamento a partir do momento que ele for aprovado pelos órgãos de controle e cair no mercado para ser usado. Mas antes disso, quem inventou precisa falar. E para as pessoas conhecerem a respeito de Jesus e fazerem a vontade de Deus e começarem a se voltar para Ele, eles precisam ouvir. E eles só vão ouvir se eu e você vamos calar. Nós precisamos falar. Deus salva a minha família. Mas você chega lá e fica calado no meio deles. Deus salva meus vizinhos. Mas você nunca falou com ninguém deles a respeito da palavra do Evangelho. Os meus amigos, meus colegas de trabalho, Senhor, queria que eles viessem comigo para a igreja, mas lá você fica disfarçado lá, ninguém nem sabe que você é crente. Como é que você quer que eles ouçam? Tem outros meios que eles ouvirem aí, pastor. Mas se todo mundo pensar do jeito que você está pensando, eles não vão ouvir nunca. Se todo mundo achar que o outro é que vai falar e ele mesmo não falar, ninguém vai ouvir. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que pregam o Evangelho da paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Quando você fala a respeito do Evangelho de Cristo, você está propagando o reino de Deus e está juntando para você um galardão lá no céu. Você está juntando lá no céu um galardão para você. E você precisa entender que se você não falar, se você deixar de falar, você poderá ser cobrado para aquelas almas que não conseguirem alcançar a salvação. Isso é muito duro. Isso é muito duro. Nós não devemos falar porque queremos ter benefícios lá no céu. Não, isso é consequência. Nós precisamos falar porque nós somos criados para propagar o Evangelho de Cristo. Amém? Eu quero que você fique de pé, Senhor. E que você coloque a mão na altura do seu coração. Feche os seus olhos. Eu não sei se todos aqui já passaram por esse momento, ou já tiveram a oportunidade de fazer isso. Mas se você não teve, mesmo que você já faz parte da igreja, mesmo que você seja membro, talvez você não fez isso ainda, eu gostaria de chamar aqui na frente. Se você ainda não confessou Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, nós vamos fazer isso juntos aqui. Se você quer, levanta a sua mão no seu lugar, nós vamos confessar isso junto com você.